Por que pensar positivo é tão difícil? Será que todo mundo nasce com isso? Será que é possível mudar? O que acontece? Por que é assim? Será que tem solução? Tem sim, e é exatamente esse o assunto que eu quero desenvolver com vocês aqui hoje. Bora ficar comigo até o final desse vídeo? Então, para quem não me conhece, muito prazer, sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, e agora nós estamos com aulas online para o mundo inteiro, uma modalidade nova, muito bacana. Também sou mentor, eu também ajudo as pessoas a se desenvolverem, né, trabalhando a sua mentalidade, trabalhando a sua liderança e tudo mais. Então vamos lá. Por que é tão difícil pensar positivamente? E eu vou ter que te explicar que isso vem lá de trás, desde a pré-história, quando nós tínhamos que caçar para sobreviver. Então já era um mecanismo do cérebro de sobrevivência fazer com que a gente estivesse sempre alerta. Então a gente era sempre pessimista, porque algo podia acontecer e a gente precisava ficar atento a isso. Só que hoje em dia a gente não passa mais por isso, né? Só que mesmo assim, o nosso HD de fábrica ainda está com a mesma programação, a gente tem que saber lidar um pouquinho com isso aí. Algumas pessoas elas crescem, né, com os pais ou quem quer que crie elas, que tem já o hábito de pensar positivamente, então já é um pouco diferente, mas de natureza a gente já vem pensando sempre de uma forma negativa. E qual que é o fator, né? Por que isso acontece hoje também? Porque tem uma coisinha que assim, quando nós ainda somos reféns das nossas emoções, quando nós ainda não conseguimos ter segurança, né, para lidar com as nossas necessidades básicas, ele é acionado. Então, uma pessoa que ainda está ali estando em modo de sobrevivência, ainda pensando naquilo que não está muito certo, a gente tem a tendência de ser mais pessimista, a gente tem a tendência de pensar negativamente. Por quê? Porque tem certas coisas que ainda estão incertas. Aquela pessoa que está cheia de problema, que está com a família inteira desestruturada, está sem emprego, a gente sabe que tem uma série de coisas acontecendo, então ela não tem aquelas necessidades básicas dela sanada, ela ainda não tem uma certa segurança na vida e com isso é muito mais difícil dela pensar em inglês, ela pensar positivamente, porque ela precisa sanar. Se você for pensar naquela pirâmide de Maslow, a primeira base, né, da pirâmide ali são as necessidades básicas. Então a gente precisa cuidar delas para que a gente possa pensar de uma forma diferente. As pessoas que são mais positivas, que elas encontram algo positivo em tudo, mesmo nas dificuldades, elas têm uma tendência de ser mais alegres, de serem mais alegres do que a maioria das pessoas. Então isso pode servir como um termômetro para você saber se você está conseguindo ou não. Então, quando você está sanando essas necessidades básicas, você tem a tendência de encontrar mais a alegria nas coisas. Por mais que você não tenha muita coisa, mas aquelas necessidades básicas já estão sanadas. As pessoas que não têm, têm mais dificuldade, então você tem que trabalhar esses pontos. Eu, lá atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender com a Old Castle, eu ainda tinha aquele hábito instalado aqui de fábrica de pensar negativamente, era muito forte. Eu era muito pessimista. Parece que tudo dava errado, tudo acontecia comigo. Quando algo vinha dando certo, eu já ficava pensando, opa, alguma coisa vai acontecer, porque esse é o padrão. E batata, acontecia. Mas eu fui entendendo também que eu tinha um padrão mental e as coisas seguiam a minha realidade, porque nós criamos a nossa realidade. Se você acha que a realidade é uma coisa que acontece externamente e você é impactado, é negativo. É ao contrário, a sua realidade você cria aqui e você externa ela e é o que você acaba vivendo. Então, quando eu só enxergava coisas negativas, eu era pessimista, tudo dava errado, eu estava focando o quê? Em enxergar simplesmente problemas. Eu não conseguia olhar para uma situação ruim e aprender algo com aquilo. Então, para mim era muito difícil. Então, para eu mudar esse padrão, foi um processo longo. Eu fui trabalhando. Só que quando eu comecei a reparar e entender que absolutamente tudo na vida tinha algo positivo, todas as pessoas que passavam na nossa vida deixaram um tipo de ensinamento, por mais que a gente não entenda como ensinamento, é um ensinamento. Mesmo que tenha tido um grande problema, você pode aprender alguma coisa com aquilo para poder mudar lá na frente. Então, quando eu fui desenvolvendo esse olhar e aí eu me forçava a enxergar algo positivo em cada situação negativa que eu enxergava, que acontecia comigo, eu comecei a ver que realmente eu poderia aprender com cada situação. E o que aconteceu? Eu comecei a aprender com cada situação e aqueles problemas não foram mais se repetindo. Outros problemas iam acontecendo, só que eu tinha o mesmo olhar. E quando eu aprendi alguma coisa com aquilo, eu comecei a agradecer.
Falei, nossa, obrigado por ter tido uma oportunidade dessa, porque agora eu aprendi, vou fazer diferente, meu resultado é diferente, então a minha realidade começou a mudar a partir do momento que eu me forcei a enxergar algo positivo em cada situação. Pô, mas eu perdi alguém, como que eu posso encontrar algo positivo nisso? Encontre todos aqueles ensinamentos que ela deixou para você. Tudo aquilo que ela viveu serve de experiência para você, de coisas boas e coisas ruins, como fazer, como não fazer, como ser ou como não ser. Tudo serve de exemplo. Pegue aquilo que é o legado dela e aplique na sua vida. Seja grato por tudo que aconteceu. Infelizmente ela seguiu o teu caminho, partiu dessa para uma outra, só que talvez a missão dela ela tenha feito, talvez tudo aquilo que ela precisava ensinar, ela ensinou. Aqueles momentos que você passou com ela, ah, mas eu poderia ter passado mais e não passei, como que eu vou enxergar algo nisso? Aprenda com essa lição, seja grato por isso e replique com as outras pessoas que estão vivas e estão à sua volta. Então, aproveite os momentos com elas. Você percebe que tudo é um motivo para você aprender. Ah, mas eu gostaria de ter feito isso com ela. O passado já foi, a gente aceita, aprende com ela e faz daqui para frente. E aí você consegue ter novos resultados. Parece muito frio, mas eu sei que é um esforço muito grande que nós temos que fazer. Só que enquanto a gente não sanar as nossas necessidades básicas, nós não conseguiremos olhar para o lado positivo, nós não conseguiremos alcançar a nossa alegria. Como naquela pirâmide de Maslow, que as necessidades básicas estão no primeiro nível. Enquanto você não sanar, enquanto você não tiver uma certa segurança na tua vida, você ainda vai ser refém das tuas emoções. E para você desenvolver uma inteligência emocional, para você ter uma autorregulação ali das suas emoções, vai ser muito mais difícil. Para você desenvolver uma alegria, muito mais difícil. A alegria ela é um termômetro. Quando você consegue sanar essas necessidades básicas, essa segurança mínima, você consegue atingir um nível de alegria. Se você não está conseguindo atingir esse nível de alegria, porque essas necessidades básicas e essa segurança ainda não foram sanadas. Então você tem que trabalhar. Ah, mas eu sou uma pessoa muito insegura. E aí por isso que você vai ser sempre uma pessoa negativa. Então comece a mudar o seu padrão, comece a encontrar possibilidades em cada oportunidade. Você vai começar a olhar o copo não mais meio vazio, mas meio cheio. Você começa a mudar a sua percepção. É um esforço? É um esforço, é um baita esforço. É um processo, tá? Não é simplesmente uma chavinha. Existe a chavinha quando você já passou e entendeu esse processo. Aí você vai lá e vira. Antes disso, você vai ter que fazer um esforço diariamente para conseguir encontrar oportunidades nesses pontos mais difíceis. Então não seja um refém das suas emoções. Trabalhe a sua inteligência emocional olhando para dentro, vendo como que você funciona, como que é o seu padrão de reação das coisas, e aí sim você vai ter uma autorregulação das suas emoções, e aí você vai conseguir desenvolver mais um pensamento positivo, que isso vai te levar também à alegria. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo para eu saber o que você está achando dos meus conteúdos, qual caminho que eu posso seguir e te ajudar cada vez mais. E envie esse vídeo para outras pessoas também. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.